Bom, nós vamos falar sobre a construção social dos vieses culturais. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. E é sempre um prazer falar sobre esse assunto, né, que eu acho que é tão importante, e por isso agradeço desde já o convite do Instituto Liberdade Digital para falar sobre um assunto tão importante que pode influenciar na vida de todos nós, né, e eu acho que é muito interessante que a gente fique atento para a construção desses vieses, né, para como esses vieses se constroem e como eles influenciam na nossa decisão e no nosso modo de ver o mundo, né. O curso, né, ele se propõe a falar sobre o que consumimos, né? Somos o que consumimos? Essa é a pergunta do curso de um modo geral, né? E a pergunta da minha aula de hoje é: nós escolhemos de forma consciente o que consumimos, né? A escolha do que consumimos, ela é 100% consciente? Ao final desse vídeo, a gente pode voltar a falar sobre esse assunto, né, e a gente pode retomar essa reflexão. Mas para que a gente pense, né, se somos realmente 100% conscientes das escolhas que fazemos, acho importante a gente pensar sobre o que é o senso comum, né? Eu escolhi esse conceito de Gramsci, que é um filósofo italiano, que fala que o senso comum ele é construído de forma difusa e incoerente, né? Que na verdade ele se dá a partir de uma construção empírica que nos leva a ter uma visão mais imediatista e superficial da sociedade, né? Portanto, o que nós chamamos de senso comum que predomina na sociedade não é algo pensado e refletido profundamente, né? Não é algo construído a partir de profundas reflexões sobre a condição humana, sobre quem somos e o que fazemos, né? É algo que é construído no dia a dia, nas nossas experiências, a partir das nossas experiências e das nossas vivências. A partir disso, a gente pode perceber que esse senso comum, ele gera a construção de uma ideologia dominante, né? Na verdade, Gramsci, ele acredita que existem várias ideologias que são mantidas na nossa sociedade, né? Que não existe uma única ideologia, como Marx, por exemplo, acredita, né? Mas ele entende também que, apesar de existirem várias ideologias, né, que não existe essa ideia de que somos de que cada um tem a sua ideologia, né, que individualmente construímos a nossa ideologia. Na verdade, a ideologia ela é construída de uma forma coletiva, né, a partir de um consenso. E o que nós entendemos por ideologia dominante é a construção desse consenso que impera perante a sociedade, né, que faz com que as pessoas conduzam as suas vidas a partir dessa ideologia, a sua visão de mundo, né, de modo a modificar a vida humana, né? Então, mesmo as pessoas que não concordam com essa ideologia, mesmo as pessoas que não seguem os valores impostos por essa ideologia dominante, acabam sendo analisadas e pautando algumas das suas ações a partir da ideologia dominante, né? Incorporando essas ideias no sistema de representação social. E aí, a partir disso, as pessoas passam a conceber o mundo e a organizar as suas ações e as suas relações sociais a partir dessa ideologia, né? Essa ideia de que eu não tenho ideologia, né? Algumas pessoas dizem isso e atualmente está muito na moda falar isso, mas eu não tenho ideologia, ou apontar a ideia do outro com a qual a gente não concorda como se fosse uma ideia ideológica e a nossa não, ao meu ver, um equívoco por sermos seres políticos, né? Dentro de uma sociedade, todos nós fazemos parte de um pensamento ideológico, né? Todos nós seguimos uma ideologia. Isso é importante nós termos consciência disso, para que a gente não aponte o dedo para o outro dizendo que ele é um ser ideológico e que nós não somos, né? Quando isso acontece, muitas vezes é porque a gente não concorda com a ideologia do outro e a gente entende a nossa ideologia como se fosse o padrão, né? Como se fosse o comum, o normal, e na verdade é só uma outra ideologia, diferente da nossa, né? A partir dessa ideia de ideologia, Gramsci chega ao conceito de hegemonia cultural.
e ele vai dizer que a hegemonia cultural é uma orientação, uma dominação e a manutenção do poder exercido pelas classes dominantes através da construção de um consenso ativo para a fixação de significados sociais, crenças e demais construções simbólicas que determinam a dinâmica socioeconômica. Ou seja, o que é que Gramsci está querendo dizer? Ele está querendo dizer que, a partir dessa ideologia dominante, cria-se um padrão hegemônico que orienta as relações humanas, né? que serve de dominação e de manutenção de um poder que é exercido por uma classe dominante. Quando a gente fala de classe dominante, a gente não está falando só de uma condição econômica, né, social. A gente está falando da dominação de um pensamento, inclusive epistemologicamente falando, né, do quanto, às vezes, um pensamento, uma forma de ver o mundo, um olhar a respeito do mundo que nos circunda, ela nos é imposta, né? E ela atravessa a nossa concepção de mundo. Então, a hegemonia cultural é esse senso, esse consenso construído coletivamente que nos apresenta uma forma de ver o mundo como se essa fosse a forma correta, né? Como se essa fosse a forma que deve ser seguida. E tudo que está diferente desta forma é errado, né? É punível, é ilegal, né? É imoral. Então, a partir dessa concepção construída de forma consensual, mas imposta pela classe dominante, né? Essa imposição estabelecida pela classe dominante, nós passamos a ver a vida com esse olhar, né? Com esses óculos desse padrão hegemônico cultural. Eu escolhi falar sobre esse conceito porque eu acho que, apesar dele ter sido cunhado por Gramsci para falar sobre uma questão política, ele se aplica de forma muito tranquila, ao meu ver, para as questões de gênero e orientação e de raça também, né? Então, a partir dessa ideia dessa construção de um padrão hegemônico, nós podemos analisar a questão do gênero, né? Então, eu entendo, a partir da leitura de, por exemplo, Gerda Lerner, né, com a criação do patriarcado, que o gênero ele foi construído, a ideia de gênero ele foi construído socialmente, né? Importante a gente pensar que essa construção ela se deu dentro de uma sociedade machista, né? Dentro de uma sociedade regida pelo sistema patriarcal. Então, esse sistema patriarcal é aquele que estabelece uma relação de hierarquia entre homens e mulheres, onde os homens estão hierarquicamente superiores às mulheres, ou seja, que as mulheres elas são inferiorizadas. Isso fez com que a gente entendesse que a história da sociedade humana é como se ela tivesse sido criada e construída apenas por homens, né? Como se as mulheres não tivessem existido ao longo de toda a história da nossa sociedade. E, na verdade, isso nunca existiu. As mulheres sempre estiveram presentes, as mulheres sempre atuaram, né? E só que elas foram invisibilizadas, inclusive por elas mesmas, né? Pela sensação de que elas não eram importantes naquele processo de construção da sociedade. Então, a partir disso, né, a partir do início da nossa existência, em que fomos invisibilizadas, em que nos foi colocado um lugar de coadjuvante, né, nós acabamos introjetando essa concepção, entendendo que os nossos papéis são papéis inferiores aos papéis masculinos, né? A gente precisa levar em consideração que, quando a gente fala sobre gênero e sexo, a gente está falando sobre conceitos socialmente construídos, né? Beauvoir, ela já falava no seu livro Segundo Sexo, né, que essa ideia de que o sexo feminino é inferior ao sexo masculino é uma construção do patriarcado, né? E que Butler, dando seguimento a essa ideia de Beauvoir, ela vai dizer que a concepção de gênero também é algo construído e que a gente precisa atentar para o fato de que, se os conceitos de sexo e gênero são construídos socialmente, eles também podem ser
alterados, eles também podem evoluir, a gente pode repensar esses conceitos, porque esses conceitos, eles nos atravessam, né? E a partir dessa vivência dentro de uma sociedade patriarcal, a gente passa a estabelecer papéis masculinos e femininos, né? O que é adequado para a mulher e o que é adequado para o homem, desde o nosso nascimento. Então, a gente nasce e, ao nascer, já estamos, né, fadadas a termos um destino, que seria, no caso da mulher, vestir rosa, brincar de boneca, saber cozinhar, cuidar da casa, ser dócil, ser servil, né, ser subserviente. E ao homem cabe esse papel do homem forte, viril, né, do homem que é responsável pela manutenção da casa, pela manutenção financeira, do homem provedor. Então, esses conceitos, eles vão nos atravessando e a gente começa a enxergar esses papéis como se fossem naturais, como se fossem algo que tivesse sido que existisse desde que o mundo é mundo e aconteceu assim por questões biológicas, né? E isso não é verdade, essa é uma construção social, assim como a ideia de sexo, né? Porque a ideia de sexo, ela vai nessa linha de que se existem várias classificações possíveis para se entender o que é um macho ou uma fêmea, né, cromossomicamente, hormonalmente, através das gônadas, através do aparelho, né, reprodutor. Isso, se existem todas essas possibilidades, isso quer dizer que elas podem ser alteradas, né? Elas foram construídas. Então, isso é muito importante para que a gente tenha consciência o quanto esse viés relacionado ao gênero, ele pode nos influenciar na nossa visão de mundo, né? Lola Aronovitch, que escreveu o prefácio da Criação do Patriarcado, de Gerda Lerner, ela diz que o patriarcado mantém e sustenta a dominação masculina, baseando-se em instituições como a família, as religiões, as escolas e as leis, né? São ideologias que nos ensinam que as mulheres são naturalmente inferiores. Vejam, gente, que quando a gente pensa que o patriarcado teve como fundamento a família, as religiões, a escola e as leis, esse projeto não poderia dar errado, né? Porque se nós crescemos e a primeira concepção de mundo que nós temos é a partir da nossa família, depois vamos para a escola, aprendemos a viver e a nos relacionarmos com outras pessoas na escola. Temos as nossas religiões, né, cada um com a sua, mas influenciada por elas. E o direito rege as nossas relações, isso acaba fazendo com que a gente passe a compreender o mundo a partir dessas instituições. E se essas instituições têm ideias patriarcais, né, mantêm e reforçam essas ideias patriarcais, é muito difícil que a gente não passe a enxergar o mundo dessa forma, né? A mesma coisa acontece com o conceito de raça, né? Silvio Almeida, no seu livro Racismo Estrutural, ele vai dizer que a noção de raça, como referência a distintas categorias de seres humanos, é um fenômeno da modernidade, ou seja, não é algo natural, não existe desde que o mundo é mundo, foi algo criado pela época moderna, né? Nessa época onde o capitalismo foi criado, né? Onde as relações burguesas elas foram tomando espaço, foi aí que surgiu o conceito de raça, que é um conceito político e que é utilizado para estabelecer relações de poder, né, para resolver conflitos, para influenciar nas decisões humanas, né? Se nós formos pensar esse assunto a partir de uma visão colonial, a gente vai entender que esse conceito de raça ele foi muito utilizado por uma determinada classe, né, que se entendia hierarquicamente superior à outra, para explicar as diferenças morais, psicológicas e intelectuais entre as raças, né, entre as pessoas, inferiorizando os povos colonizados. É um pouco o que aconteceu com a gente no Brasil, né, quando os portugueses aqui chegaram e impuseram a sua forma de ver o mundo em detrimento da cultura indígena, entendendo que aquela cultura não tinha valor, né? Ou seja, entendendo que a cultura
europeia, eurocêntrica, era mais importante e melhor do que a cultura que nós tínhamos aqui. A mesma coisa, né, acontece entre brancos e negros, né, por ser uma classe dominante, e não em sua maioria quantitativa, né, porque nós brasileiros somos uma sociedade quantitativamente negra, né? Mais de 50% da população é negra, só que o poder está na mão das pessoas brancas. E ao dominar esse poder, eles acabam construindo a ideia, né, esse padrão hegemônico no que diz respeito à raça, de que a raça branca, né, ou a etnia, né, branca é mais evoluída, é mais importante, mais inteligente do que a negra. E isso gera uma série de preconceitos que podem impactar na forma como nós vemos o mundo e a sociedade de um modo geral. Né? O professor Silvio Almeida, num dos trechos do seu livro, ele diz que o racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para os indivíduos, a depender do grupo racial ao qual pertençam. Então, vejam que esse conceito de raça e essa ideia de que existem raças mais evoluídas e mais importantes do que outras, leva a uma série de privilégios, né? Faz com que, por exemplo, as pessoas brancas entendam que merecem ocupar determinados espaços, né? Merecem ter determinados tratamentos e que as pessoas negras não têm. Isso vai construindo a nossa subjetividade, vai construindo as nossas relações sociais, e isso vai se introjetando, por isso que ele fala também de práticas inconscientes, os vieses que nós estamos falando aqui, né? Que esses vieses eles vão se construindo e vão se entranhando, né, dentro de nós, e em algum momento a gente sequer percebe que, de fato, nós estamos sendo racistas, machistas, homofóbicos e tudo mais. Né? É algo que vai se naturalizando em razão daquele conceito de hegemonia cultural que nós falamos no início. Quando a gente pensa que isso é algo que a gente só vê nas ruas, né, que a gente só experimenta no cara a cara, a gente está redondamente enganado, né? Por quê? Porque esse, como diria minha avó, né, costume de casa leva à praça. Então, se nós somos racistas, machistas nas nossas relações, as nossas relações virtuais, elas também serão, né? Então, acaba se gerando um conceito aí de preconceito virtual. A gente leva essas nossas ideias para as nossas relações nas redes sociais de um modo geral. Então, a gente usa a internet de escudo para propagar esse preconceito, porque temos a sensação de impunidade, né? A sensação de que ninguém nunca vai nos descobrir, o que a gente sabe que não é verdade, mas a gente se sente empoderado, né, por essa tela, e a gente se sente capaz de dizer coisas que certamente a gente não diria na cara no cara a cara com a pessoa. Ao mesmo tempo, também, além da gente manifestar expressamente o nosso racismo, o nosso machismo, a gente também acaba também reproduzindo esses conceitos de forma inconsciente, né? Quando a gente valoriza determinados comportamentos ou determinadas pessoas pelas suas cores, né? Pela sua cor da pele ou pelo seu gênero. Não bastasse essa nossa relação virtual também preconceituosa, até mesmo, né, as inteligências artificiais, as tais machine learners, elas também reproduzem os preconceitos humanos, né, porque são alimentadas, são programadas por pessoas, e essas pessoas elas são enviesadas, né, por esses preconceitos que são adquiridos ao longo da vida. Exemplo disso é o documentário chamado Coded Bias, né, que está aí disponível nas plataformas de streaming e que demonstram, né, o quanto a máquina ela pode ser preconceituosa. A mesma coisa a gente observa também com as atendentes virtuais, né, quando a gente liga para um banco, né, para uma instituição qualquer, e quem nos atende sempre é uma mulher, né? É uma voz feminina, doce, uma voz quase que servil, porque ela reproduz esse preconceito, né? Esse estereótipo do que é ser mulher e o quanto é importante, né, ser atendido de forma gentil por uma mulher.
Outra coisa também que a gente observa nesse ambiente virtual é o quanto esses estereótipos femininos e masculinos, eles são reproduzidos, inclusive, nos xingamentos que são utilizados na internet. Eu lembro bem que nessa última eleição, eu acompanhei algumas lives, né, de algumas mulheres e homens que estavam, que eram candidatas, e eu observei que os haters, né, quando entravam na live para comentar algo, os xingamentos eram sempre relacionados à sexualidade feminina, sempre relacionados à objetificação do corpo feminino. Então, observe que isso é uma forma de reprodução e de confirmação desses conceitos, dessas ideias que nós construímos ao longo das nossas vidas e que influenciam, né, nas nossas vivências e nas nossas decisões. Essas são as referências, né, dos livros que nós adotamos para construir essa aula. Eu queria agradecer muitíssimo, mais uma vez, o convite, e queria dizer também, né, que seria muito importante que vocês deixassem aqui nos comentários o que é que vocês acharam da aula, se esses conceitos que nós tratamos aqui fazem sentido para vocês, se vocês acham que, de fato, eles podem impactar, inclusive, no que nós consumimos, né? Então, voltando à pergunta inicial da aula, nós somos 100% conscientes do que consumimos? Acredito que não, né? Muito do que escolhemos, e aí quando eu falo de consumo, eu não estou falando de mercadoria, eu estou falando de ideias, inclusive, né? Quando nós compramos uma ideia de alguém e entendemos que essa é a nossa verdade, essa ideia, ela traz embutida esses vieses, né? São os nossos vieses, esses nossos conceitos introjetados de forma inconsciente, que nos leva também a essas escolhas. Obrigada, e eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Tchau, tchau.